O Evangelho que vamos meditar é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Meu irmão e minha irmã, estas são palavras de nossa salvação. No tempo de Jesus, os pagãos eram vistos pela maioria dos judeus não com bons olhos. Isto porque não consideravam Deus dos judeus e porque acreditavam também em vários deuses. No entanto, na cena do Evangelho de hoje, vemos algo que muitos judeus não fizeram. Essa mulher caiu aos pés de Jesus. Ela se considerou totalmente vulnerável diante de sua situação, dependente dele. Acreditou que Jesus poderia fazer alguma coisa por ela e não teve vergonha dos que à volta estivessem, aquilo que eles poderiam dizer. E mais, antes desse ato de ir ao encontro de Jesus, a mulher ouviu falar dele. Meu irmão e minha irmã, aprendemos duas coisas a partir da atitude dessa mulher pagã, que não era bem vista pelos judeus, considerada sem futuro para eles. Ela faz algo que todos aqueles que pertenciam à religião judaica e que estavam mais próximos de Jesus fisicamente deveriam fazer: reconhecer Jesus como Deus, confiar nele. O prostrar-se da mulher demonstra um gesto de reconhecimento da autoridade de Jesus. Ela faz um gesto de adoração. Confia mesmo em Jesus, mesmo sabendo que muitos em volta estavam olhando para ela com preconceito. A segunda coisa que aprendemos com a mulher pagã do Evangelho é que ela não somente ouviu falar de Jesus, ela foi ao seu encontro. Quantos de nós ouvimos falar em nosso Senhor, ou falamos dele, e não nos encontramos com Jesus? O encontro com o Senhor nos leva a não somente falar do Senhor, mas a nos curvarmos. E talvez antes de nos curvarmos, devamos curvar o nosso orgulho de nos achar que talvez já estamos salvos por sermos cristãos. Muitos judeus estavam tranquilos por estarem dentro da lei, por já cumprirem os preceitos da religião. E nós, pensamos também que por sermos batizados na igreja, já estamos com um passaporte garantido para o céu? Por exemplo, ouvimos muito nos meios de comunicação a seguinte frase: que o Brasil é o maior país católico do mundo. Nós, cristãos católicos, devemos fazer um exame de consciência. Será
se o Brasil é o país mais católico do mundo ou com o maior número de batizados na Igreja Católica. Há uma grande diferença entre ser batizado e ser evangelizado. Evangelização implica encontro pessoal com Cristo. Não somente ouvir falar de Jesus ou falar de Jesus, mas encontrar-se com Ele. E o encontro com Ele, consequentemente, nos leva a sermos missionários, isto é, a nos sentirmos felizes por conhecer Jesus e levá-lo com alegria a outras pessoas. A mulher pagã, após ter ouvido falar do Senhor, buscou conhecê-lo. E ao conhecer de verdade, ela se prostrou, teve uma atitude. Nós, com certeza, já ouvimos falar muito de nosso Senhor Jesus Cristo, em homilias, em formações, na catequese. Então surge a pergunta: nós o conhecemos de verdade? E se o conhecemos de verdade, qual é a nossa atitude? São Bento tinha como regra de vida a oração e o trabalho. Santa Escolástica também quis abraçar essa vocação, esse estilo de vida, e ela tornou-se a fundadora do ramo feminino, as beneditinas. Então, a exemplo de Santa Escolástica, também busquemos viver nossa fé fazendo algo de concreto para crescermos cada vez mais como cristãos. Além da nossa oração, busquemos o trabalho, isto é, esforcemo-nos para encontrarmos cada vez mais com Cristo e, encontrando-nos com Ele, deixemo-nos seduzir, abrindo sem medo a porta do nosso coração para Ele. Rezemos. Ó Deus, Pai de misericórdia, Santa Escolástica mostrou que nossa missão é servir, é carregar os fardos uns dos outros, é promover a harmonia e a paz entre todos os homens, é fazer algo de concreto. Dá-nos compreender em profundidade a Tua vontade, para que nos aproximemos de Ti, para que Te reconheçamos nos irmãos e para que Te louvemos e bendigamos sem cessar. Amém.